mês passado, né, até ontem eu relembrei em casa, que eu tenho falado um pouco sobre essa questão de igreja, e mês passado eu falei sobre a igreja e sua fundação, né, num livro de Mateus, capítulo 16, versículo 13 a 18, né, que é o texto que nós lemos lá no mês passado, e falando sobre esse tema, né, que é interessante. Para a gente falar sobre a igreja, é preciso falar sobre a estrutura dessa igreja, né, a fundação, né, que é o mais importante. Quando a gente olha para uma árvore, por exemplo, a gente fica muito alegre, muito feliz de vê-la, a parte exterior, mas o que é de muito e de excelente valor são as raízes dela, né? Então, quando a gente fala sobre igreja, também temos que entender sobre um pouco as raízes da igreja, o fundamento da igreja. E é muito especial que a gente observe isso, né? Então, lá em Mateus 16, 18, de 13 a 18, né, eu falei sobre a fundação, falei que Jesus ali era a pedra angular, aquela pedra fundamental, aquela ideia de que numa grande construção sempre tem uma pedra que começa, né, que talvez na linguagem de hoje, nessas construções, é as colunas que sustentam todo um prédio. Então, se aquela coluna não for tão boa, pode levar toda aquela estrutura de prédio à ruína, né? Então, falamos ali que Jesus é essa rocha, né, que a igreja está alicerçada, que ele é o fundamento realmente dessa igreja, que ele é o dono dessa igreja, né, que ele pagou com o seu preço de sangue, ele comprou essa igreja, e ele é o que criou, e ele é quem protege a igreja, né? Então, todos esses temas nós falamos ali no mês passado, que é muito importante para nós entendermos, né? Se queremos ser uma igreja, hoje o tema ele é um tema até interessante, né? Ele diz assim, um tema que eu coloquei, é uma igreja relevante em meio a uma sociedade perdida, né? A gente, quando olha para o mundo de hoje, é um mundo que a própria Bíblia diz, o mundo jaz no maligno, ele já está completamente perdido, né? A gente, hoje mesmo, almoçando em casa, e nós falando um pouco sobre isso, e a gente observando um pouco sobre a questão do mundo, o mundo ele vive um caos, né? E até eu falei ali com a Natália, eu falei assim, é uma geração que nós vivemos hoje que ela é meio, tem traumas e tem sintomas de doente, alguma coisa. Você pode perceber que o número de doenças que tem hoje, a gente olha há 20 anos atrás, não existia, né? E uma sociedade doente, ela vai gerar uma outra geração pior do que ela. Então, daqui a 20 anos, pode ter certeza que esse número de doenças que você vê hoje, que lá na nossa infância a gente não ouvia, né, doenças da mente, hoje você tem várias para você escolher, né? É uma sociedade doente, uma sociedade que gera filhos e gera frutos lá para frente, e você imagina o que vai acontecer. Então, diante disso, né, qual é o papel da igreja nesse ambiente, nessa situação? Então, a gente falando um pouco sobre isso, e é importante porque se nós não tivermos uma igreja fundada na rocha que é Jesus Cristo, de nada adianta a gente querer fazer alguma coisa na sociedade, né? Se as raízes nossas não estiverem fincadas em Cristo, baseada nele, se os nossos princípios não estiverem em Jesus, não adianta, né? É o que nós falamos ali no culto de ontem, né, sobre uma igreja talvez muito bonita exteriormente, a igreja de Laodiceia, em Apocalipse, mas que aos olhos do Senhor era uma igreja realmente totalmente fora da sua vontade, né? Os seus princípios estavam todos atrapalhados e não serviam para nada. Então hoje o tema é uma igreja relevante em meio a uma sociedade perdida. O que é ser relevante, né? Relevante é importante, uma igreja que tem uma importância que é indispensável, né? Quando a gente para pensar como igreja, não é uma questão só de a igreja está ali, né? Qual é? Ela tem um papel muito importante. E algo que eu preciso dizer antes para os irmãos, que até o pastor falou ontem lá, foi bastante legal, porque quando a gente fala sobre igreja, talvez você está aí pensando no teu lugar, fala de que igreja que ele vai falar? Qual denominação que ele está querendo dizer aquilo? Ah, ele queria dizer que é aquela igreja. Não estou querendo dizer de nenhuma denominação.
Quando a gente fala sobre igreja, irmão, é como se você estivesse olhando com uma espécie de um zoom assim. Você olha, por exemplo, se eu falar assim, a igreja do Japão, a igreja cristã do Japão, ela fez um trabalho missionário, alguma coisa relevante, bem interessante. Eu não estou especificamente dizendo que é a igreja A, B ou C, eu estou dizendo que é a igreja na sua totalidade do Japão. Aqueles que fazem parte da igreja, seja a igreja A, B ou C. Se nós descermos um pouco mais este zoom, você começa a chegar, por exemplo, na igreja de Osaka. Também não estamos na igreja Ágape, nós estamos dizendo os irmãos que vivem na província de Osaka. E se nós descermos um pouco mais essa visão aqui, o zoom, aí nós chegamos na cidade que nós estamos. E depois chegamos até a igreja Ágape, mas ainda está na igreja Ágape. E depois, se nós aumentarmos um pouco mais esse zoom, você vai conseguir pegar quem, Natália, o Léo, o Rogério. Você começa a chegar em pessoas. Isso significa que quando a gente fala de igreja, ao mesmo tempo nós estamos falando de indivíduos, de pessoas, não é? Que estamos falando, se a igreja fez algo relevante, significa lá no fundo, no profundo, que uma pessoa ou algumas pessoas tiveram aquela atitude. Então, quando a gente fala de igreja, uma pessoa só não é igreja, ele faz parte de uma igreja. Então, se você falar, você faz parte da igreja cristã aqui do Japão? Claro que sim. Não é uma igreja, uma denominação. Eu faço parte desse corpo. Se nós aumentarmos mais, nós fazemos parte da igreja de Cristo no mundo, né? Um irmão, a igreja que está lá nos Estados Unidos ou no Brasil ou em outro país, somos irmãos. Não é a diferença de denominação. Então, é importante que você entenda, quando eu citar, ou quando eu falar, ou quando você ouvir isso, a igreja, nós estamos dizendo no modo geral, mas ao mesmo tempo essa palavra vai para um indivíduo, né? Quando a igreja deixa de fazer alguma coisa, é porque lá no fundo, uma pessoa começou a deixar de fazer. Né, aquela coisa que o pastor citou ontem, né, sobre a igreja não ora. Mas no final da conta, não é que a igreja não ora, não tem um programa de oração. O problema é que você vai descendo esse zoom, você chega num indivíduo que ele não ora. É por isso que a gente diz, a igreja não ora. Ou aquela igreja ora. Como assim a igreja ora? A igreja não ora. A igreja, se você for descendo, você encontra pessoas que têm uma vida de oração. É por isso que a gente diz, a igreja ora, é porque pessoas decidiram orar. Então, é uma coisa interessante para nós pensarmos. Eu não estou falando de um nome de uma igreja, eu estou falando de pessoas que entendem-se como parte do corpo de Cristo, ok? Então, vamos para um texto, e nós vamos ter alguns textos que vamos acompanhar. Lá em Atos, né? Atos capítulo 2, e é um texto base para nossas vidas, porque faz parte da igreja primitiva, e que eu acredito que tem algumas coisas que vai nos ensinar a nós aqui hoje. Vamos lá, versículo 42, acompanha aí, se você tiver com a tua Bíblia ou aqui no telão. Diz assim: e perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão, no partir do pão e nas orações. Em cada alma havia temor, e muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos. Todos que creram estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam as suas propriedades e bens, distribuindo o produto entre todos, à medida que alguém tinha necessidade. E diariamente perseveravam unânimes no templo, partiam pão de casa em casa e tomavam suas refeições com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Enquanto isso, acrescentava-lhes o Senhor dia a dia os que iam sendo salvos. Amém? Então, se a gente quer ser uma igreja relevante para o mundo, a gente precisa ter algumas coisas já acontecendo no nosso meio, né? A gente não dá para mudar lá fora se nós mesmos não tivermos sido transformados, mudados, vivendo alguma coisa com o Senhor. Então, essas bases aqui que eu falei lá na mensagem anterior, ela tem a ver com a igreja primitiva que estava afincada em Cristo. E nós vamos ver aqui nesse texto a consequência dessas raízes em Cristo Jesus. Então, Atos começa a mostrar sobre uma realidade de igreja que eu volto a dizer, não é o nome da igreja. Ela era formada por pessoas.
E você vai percebendo o agir de Deus na vida desses irmãos, né? Então a gente vai aprender um pouco mais sobre essas características aqui e o Espírito Santo possa falar em nosso coração aqui, ok? Versículo 42, pode deixar aí ali no 42 ali. Aqui nós temos um texto bem interessante, diz assim, e perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão, no partir do pão e nas orações. O elo de ligação nesse versículo, irmão, se você perceber, é a palavra perseverar. Se você fosse escrever um pouco mais longo esse versículo, seria: e perseveravam na doutrina dos apóstolos, perseveravam na comunhão, perseveravam no partir do pão e perseveravam nas orações. Essa palavra perseverar significa dedicar, era alguém que quer mais, né? Por isso, quando alguém quer começar a fazer academia, essa palavra aqui, ela é fundamental. Meus irmãos que vão à academia sabem disso. Essa semana eu fui correr um dia com o Kendi, lá em Kyoto. No dia seguinte, no dia pós, minhas pernas estavam tudo doloridas, mas estava doendo. E eu falei, vamos correr de novo, né? E aí acabou que não deu, mas a nossa vontade era correr. Por quê? Se você não perseverar, porque aquela dor vai vir contra, vai dizer assim, fica em casa, rapaz, para com isso. Olha, que vai perder tempo para correr numa esteira, ou correr lá no parque, não. Mas essa palavra perseverança, na nossa vida tem que estar grudada em nós, para tudo, irmão. Porque nada é fácil, não é que os irmãos aqui, era fácil perseverar na doutrina, dedicar-se na doutrina. Se você não tiver essa perseverança, é difícil sair de casa num dia chuvoso como hoje. Ou não é? Eu tenho certeza que quando a gente vai, olha para fora, vai um tempinho nublado, chuvoso, meio friozinho, você fala, é tentador ficar em casa, é tentador ficar tomando um café, um chocolate, alguma coisa quentinha, não vou mentir para você, isso é tentador para nós, mas se a gente não perseverar, falar assim, não, vamos para a igreja, vamos ouvir a voz de Deus, vamos lá cultuar o Senhor, vamos lá louvar a Deus, se você não sair de casa com essa perseverança, no meio do caminho você volta. Então, por isso que aquela igreja tinha algo muito interessante. Eles dedicavam a sua vida ao serviço do Senhor. Então, vamos aprender algumas coisas, já começando nesse versículo 42 aqui. Primeiro, eles se dedicavam na doutrina, no ensinamento sobre Cristo. Não havia outra coisa mais importante do que aprender sobre Jesus. Não havia. Talvez os conhecimentos, o apóstolo Paulo mesmo, ele dá uma aula para nós, quando ele fala que tudo o conhecimento que ele tinha, e olha que não era pouca coisa não, era um camarada que podia bater no peito e falar, aqui vocês têm que baixar a cabeça para mim. Paulo pegou tudo aquilo e jogou fora, diante do conhecimento de Cristo. Nós temos aqui um grande exemplo de alguém que, nos dias de hoje, era alguém que se formou em várias universidades para dizer. Ele teria dito isso nos dias de hoje, alguém que se formou na melhor faculdade aqui do Japão, diria, todo esse conhecimento, a partir do momento que eu conhecia Cristo, não serve para nada. Esses irmãos aqui, esta igreja tinha essa dedicação. Como nós nos dedicamos no ensinamento de Jesus? De que maneira a gente se reúne? Como está o nosso coração? Como está a nossa mente? Quando nos reunimos para aprender sobre Jesus. Quando você vai para alguma palestra, alguma coisa, a gente vai tudo empolgado. Olha, vou aprender sobre isso, sobre aquilo, é um tema interessante para mim. Isso a gente vai com uma sede, irmão. E anota tudo e marca, e depois você fica pensando. É desse jeito que a gente tem que vir para um culto, quando você vai aprender sobre Cristo. Com aquele desejo de aprender mais, de se dedicar, e se precisar vou anotar, porque isso é muito importante. Mas, via de regra, muitas vezes nós estamos reunindo e a nossa mente está pensando 1000 coisas, né? A gente está querendo se preocupar com o que eu vou fazer na hora que chegar em casa. Não, a tua mente tem que estar aqui, ó. Deixa eu ouvir o que Deus está falando, aquele estudo que o pastor está dando, que você possa estar dedicado, perseverante, a tua mente tem que estar aqui, ó, em obediência à voz de Deus.
Não é fácil, irmão, você está aqui, porque a nossa mente quer voar em lugares no justo momento que tem um ensino sendo ministrado, né? Se nós fizermos aqui uma pesquisa e vamos trazendo para a nossa realidade, né? Vamos fazer uma prova, né? Do livro, de bom exemplo, o livro de Juízes que o pastor está ministrando. O pastor vai dar uma prova para nós, né? Para ver se a gente realmente tem aprendido. Isso é muito interessante. O que nós vamos tirar de lições para nós? Isso é só a gente parar para pensar. Eu conto filme, você conta filmes, detalhes de um filme que nós assistimos há 15 anos atrás. Há 10 anos atrás você conta detalhes de uma cena, de alguma coisa que aconteceu na sua vida. Se eu perguntar o que foi pregado domingo passado, a gente começa, como é que é? Não sei, não lembro. É uma loucura isso. Isso tem alguma coisa, eu acredito que, não sei se você crê, mas eu acredito que tem algo também, isso dá uma parte espiritual. Se a gente não lutar contra isso, Deus, eu quero aprender mais de Ti. O inimigo não quer que você aprenda, isso é fato. Que os nossos olhos se abram. Então, essa igreja tinha uma coisa bem interessante, eles perseveravam na doutrina, no ensinamento de Cristo. Segunda coisa nesse versículo, eles se dedicavam na comunhão. Ser amigo é muito fácil agora de pessoas que te amam e que estão próximo de você. Agora eu pergunto para você, dentro de uma igreja, tem pessoas de todo temperamento, todo jeito, sabe? É difícil, são pedras que uma ponta bate na outra e começa a machucar. É difícil. A comunhão entre irmãos é difícil. É por isso que aqui diz que eles perseveravam na comunhão. Às vezes aquela pessoa é dura, às vezes ele pega meio pesado comigo, mas eu persevero na comunhão com ele. E quantas vezes a gente vê por aí, né, igrejas que se degladiam, pessoas. Quando você observa uma cena dessa de irmãos se degladiando nas redes sociais, você fala, gente do céu, como é que a gente vai falar de Deus lá fora? Se quando eles olham para nós, nós estamos dando uns tapas uns nos outros, por opiniões diferentes, sei lá. Nós temos que olhar para essa igreja, eles perseveravam. Às vezes nós temos que, vamos dizer assim, ser humildes, né? Às vezes alguém falou amém, irmão, mas eu quero estar próximo de você, eu quero lutar por isso. Comunhão não é uma coisa que vai surgindo fácil, não. Quando nós cantamos aqui, é muito bom que essa comunhão, que essa união fique entre nós, mas é uma perseverança de cada um de nós. Às vezes alguém fala alguma coisa, não gostei do que aquele irmão falou, eu acho que ele falou para mim. Esqueça isso. A gente tem que passar por cima de todas essas coisas e amar-nos uns aos outros como Ele nos amou. Então essa comunhão, eles eram perseverantes, né? Outra coisa, eles perseveravam no partir do pão. Esse partir do pão aqui, ele não tem a ver com a comida em si, mas a lembrança do que Cristo fez por eles, por essa igreja. Eles eram motivados permanentemente pela vida, pela morte, pela ressurreição e pela volta de Jesus. Então, todas as vezes que eles partiam o pão, essa lembrança vinha sobre eles. Quando alguém partiu o pão ali para aquele momento, por isso que aqui na igreja, quando a gente celebra a ceia do Senhor, não é apenas um pão, não é apenas um suco de uva, porque pão e suco a gente come em casa, não é? A gente faz um pão até um doce, algumas coisas, uns recheios, né? Mas aqui não é isso. É aquela lembrança, trazer à nossa memória o que Ele fez por nós. E eles perseveravam nisso, em demonstrar uns para os outros esse amor e falar sobre Jesus, aquele que viveu, que morreu, ressuscitou e que voltará. Então, todas as vezes que eles participavam do partir do pão, ele era uma perseverança de Jesus vai voltar. E tem que ser em nós isso daqui, porque pode ser que a próxima ceia seja a última nossa aqui. Essa tem que ser a esperança do crente. Nós não sabemos quando Jesus voltará, mas há uma expectativa de que Ele voltará. E essa era o que movia a igreja aqui permanentemente. Né? Ele é o pão vivo que desceu do céu. Então eles, ao partir o pão,
eles celebravam e permanentemente eles louvavam a Deus por isso. Eles também perseveravam nas orações, o que também é outra coisa que pode ser que pareça ser fácil, mas não é não. Começa você a orar para você ver se vai ser fácil. Não, eu assisto um filme fácil, irmão, 2 horas. Agora, se você for fazer, Deus, eu vou falar, vou tirar um tempo com o Senhor em oração aqui. Faz o teste lá para você ver. Se você vai fazer facilmente essas 2 horas de oração. Né? Eu lembro que na verdade, tem um livro que chama, acho que 5 minutos com Deus, alguma coisa assim, ou 5 minutos, né? Que é um livro que incentiva você a ter tempo com Deus de oração. E às vezes quando a gente tem uma palavra de oração, vamos orar, todo mundo se alegra e vamos que vamos. E aí primeiro dia o cara vai, eu quero orar 2 horas. E pá, a hora que ele começa a ficar ali, vai, não vai, aquele negócio não flui. No segundo dia vai para 1, no terceiro vai para 20, no quarto, acabou. E esse livro ele incentiva a ideia do seguinte: começa com pouco. Hoje eu vou falar 5 minutos com Deus. Você vai ter argumento para falar com Ele, você conversa com Ele, você fala com Deus. No dia seguinte, talvez já aumenta para 7, 15, e você começa a ter uma amizade. Você não fica conversando com uma pessoa na fábrica que você conheceu hoje, você faz 3 perguntas para ele faz 3 para você, acabou o argumento, irmão. Aí você fica olhando para a cara do outro, fala, o que será que eu pergunto? Assim é com Deus, quando a gente fica muito tempo sem falar com Ele, é uma conversa sem argumento, porque a oração é uma conversa. Aí você fala para Deus, oi Jesus, estamos aqui, falamos com Ele, daqui a pouco você fala, e agora? O que eu falo para Ele? Eu já acabei com a minha lista de pedidos aqui. E eu lembro que, acho que no ano passado eu falei sobre a oração do Pai Nosso, tem muitas pessoas que pensam que oração é só pedido. Ele faz uma lista lá e diz, Senhor, olha, abençoa. Oração é uma conversa com Deus. Você tem um momento de agradecer, você tem um momento de pedir, você tem um momento de chorar aos pés dele. É como um amigo, você não chega para um amigo e fica só pedindo para ele. Você conversa, é prazeroso tomar um café com um amigo, não é? E Jesus? E essa igreja aqui diz que eles perseveravam na oração. Tem hora que você fala assim, eu estou cansado, mas eu vou falar contigo. Isso é dedicar a um tempo de oração. Oração para eles não era opcional, era imprescindível. Se queremos ser uma igreja relevante no mundo, precisamos estar atento à voz do Senhor. Lá onde foi o tema da link outro, Apocalipse 3:20, fala que Jesus está batendo a porta da igreja, e ele diz, se alguém ouvir a minha voz, precisamos ouvir a voz de Deus. Mas como vamos ouvir a voz de Deus se não falamos com Ele? Se não temos um tempo com Ele? Então, essa igreja mostra que a oração fazia parte do ambiente de vida deles. E volto a lembrar, esse zoom vai descendo, é uma pessoa ali orando, o outro também está orando, é por isso que a igreja vivia essa realidade de oração. Então era uma igreja que se dedicava à oração, e com isso eu entendo que quando a gente ora, os nossos ouvidos tornam mais sensíveis à voz de Deus. Com tantas informações que estamos ouvindo dia após dia, no trabalho, a correria, tanta preocupação, Deus está falando, ei, rapaz, eu estou querendo falar com você, mas os nossos ouvidos não conseguem ouvi-lo, porque a voz dele é como outra voz qualquer, mas a voz de Deus não é. A voz de Deus é poderosa, ela transforma nossas vidas, ela traz paz ao nosso coração, ela traz paz às nossas decisões. Então, que nós possamos ser perseverantes nas orações. Aqui no versículo 43 diz, em cada alma havia temor, e muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos. Né? Temor aqui não é Deus não quer que a gente tenha uma espécie de medo, pavor, meu Deus do céu, ixi, errei hoje, Deus vai me castigar, não é nesse sentido. Temor nos traz uma ideia de reverência, de respeito a alguém que pode todas as coisas. Ele pode inclusive cortar o fio de vida que eu tenho. Então é ter essa reverência a este Deus. Essa igreja, ela vivia em temor a um Deus real, vivo e que estava no meio deles.
né? Então, esse temor, ele é algo realmente assim, individual, no meio da igreja. Cada um deles, como diz aqui o texto, em cada alma, cada uma dessas pessoas aqui, havia temor por Deus, né? Quando nós tomamos decisões sem Deus, estamos dizendo para Ele que não o tememos, porque de fato eu estou tomando uma decisão e eu arco com essa responsabilidade. E quando a gente sai de casa muitas vezes sem falar com Deus, eu estou dizendo para Deus: Senhor, basicamente eu estou dizendo assim em outras palavras, né? Eu sou um bom motorista, não preciso do Senhor cuidando de mim. Eu vou até o meu trabalho, não preciso do Senhor me acompanhando. Mas quando a gente tem temor, a gente fala: Senhor, guarda a minha vida. E mesmo a gente não pedindo, Deus é tão bom que Ele guarda eu e você. E tem hora que a gente chega num determinado ponto que a gente fala: meu Deus do céu, olha, o que poderia ter acontecido? Tantas coisas terríveis poderiam ter acontecido, mas o Senhor me guardou. A consciência do agir e da soberania de Deus produzia nessa igreja obediência, submissão e observância aos princípios de Deus. Então, uma igreja que tem consciência do Deus que eles servem, causa neles obediência a este Deus, causa neles observação aos princípios deste Deus, né? E causa neles submissão. Quando Deus fala, amém, Senhor. Porque você entende que Ele é soberano, a Ele toda a honra, toda a glória, todo o louvor. Ele é o Criador de todas as coisas. Então essa igreja tinha temor. E esse temor por Deus trazia para o ambiente da igreja muitos milagres. O milagre acontece para quem teme a Deus. Deus é poderoso para fazer infinitamente mais do que a gente tem pedido a Ele. Mas uma igreja que tem temor, uma igreja que depende do Senhor para tudo, você ora e de repente Deus está fazendo as coisas. Você tem tanto temor a Deus que você ora ao Senhor: Senhor, eu estou te pedindo isso, mas às vezes Deus não realiza nossas vontades. Você continua feliz dizendo: obrigado, Senhor, porque aquele não do Senhor fez tão bem para mim. É por isso que um não para os nossos filhos não mata eles, né? Dizer não para filho é ótimo. Filhos que nunca ouviram um não na vida estão em sérios problemas. Se Deus fizesse todas as nossas vontades, imagina o que seria de nós. É por isso que a gente pede muita coisa para Deus e Deus diz: meu amigo, não vou te dar, porque o que você está pedindo não é bom, cara. Eu tenho tantas coisas boas para te dar, mas você está pedindo coisas que não são boas. Então, esse temor trazia sobre a igreja, que vivia sobre o poder do Espírito Santo, o agir extraordinário de Deus. Então, para essa igreja, os milagres, eu estou falando de milagre, não estou falando só de algo, nossa, olha o que está acontecendo. Não, coisas simples do dia a dia. De um filho que ora, de uma família que ora e de repente vê a mão de Deus. Dali ontem nós compartilhamos alguns obrigado Jesus ali, de coisas simples: Senhor, obrigado pela minha família, obrigado porque o Senhor tem cuidado de mim, obrigado por aquilo que eu não merecia, o Senhor me deu, sabe? Esses são os milagres que têm acontecido e a gente enxerga os milagres de Deus. Quando você vê filhos crescendo, quando você vê teu filho se formando, você fala: Deus, é um milagre que o Senhor tem feito. Até aqui o Senhor tem cuidado. É um milagre. Nesse mundo hoje que a gente vive, é um milagre. Então, essa igreja vivia milagres e nada era tipo assim, tão assim badalador, era tranquilo. Porque eles temiam a Deus, eles sabiam o Deus que eles serviam, um Deus soberano, poderoso. Eles viviam sobre a direção do Espírito Santo, então as coisas aconteciam naquele meio naturalmente. Isso para nós também, o agir de Deus tem que ser natural para nós. Nós começamos a ficar tão, assim, se acontece alguma coisa, a gente começa a fazer festa, e quantas pessoas veem isso, quanto badalação por alguma coisa que está acontecendo. Não, quem vive com temor,
os milagres de Deus, a mão de Deus está sobre aqueles que temem a Ele. E essa igreja que nos ensina, porque era uma igreja que vivia na dependência do Espírito Santo de Deus. E quem vive na dependência do Espírito Santo de Deus sabe que pode experimentar coisas extraordinárias. Aquilo que talvez você nem imaginou, Deus está trabalhando por você. Deus está cuidando de você. Amém? Outro versículo aqui. Versículo 44, né? Todos que creram estavam juntos e tinham tudo em comum. Isso é uma coisa muito interessante, porque a igreja não é formada por pessoas iguaizinhas. Cores diferentes aquela igreja, raças diferentes, pessoas de conhecimento vastos, diferentes uns dos outros. E a igreja, ela é muito interessante quando eu falo de modo geral da igreja, né? A igreja reúne pessoas ricas e reúne pessoas pobres, paupérrimas, outros que conhecem muito, outros que não conhecem nada. Toda essa diferença era para ser um problema para ser administrado, não é? Como pode aquele cara que tão rico na roupa, tudo fino, senta de alguém tão simples? Como é que eles vão agir ali no meio? Essa igreja nos ensina que eles estavam juntos e tinha tudo em comum. Simples. Entendiam que a vida é simples, que tudo que eles tinham era do Senhor. Não importa se é rico ou pobre o conhecimento, nada disso atrapalhava a igreja. Era a igreja que tinha juntos todos em comum. Eles possuíam uma identidade comum a todos. Isso a igreja primitiva nos ensina, né? Quantas vezes você encontra igrejas hoje que estão, essa pessoa não é bem aceita no nosso meio. Como assim? Como assim? Aquela igreja de rico, aquela igreja de pobre, tem isso hoje. Pobre não vai, porque, pelo amor de Deus, me sinto mal lá. A gente está na realidade do Japão, mas a realidade do Brasil tem muito disso, irmão. O cara já olha no estacionamento, o nível da igreja. Quando ele olha para o estacionamento e fala que se eu chegar com meu carrinho aqui, acabou. Tem igreja no Brasil que tem até motorista, né? Motorista, manobrista, né? Para guardar os carros. Não tem nada de errado nisso não, mas eu estou dizendo assim, é um nível tão absurdo assim, né? Mas essa igreja nos mostra que não importa o que eles tinham, eles estavam sendo dirigidos pelo Espírito Santo e tinham tudo em comum. Versículo 45, né? Eles vendiam suas propriedades e bens, distribuindo produto entre todos, à medida que alguém tinha necessidade. É interessante isso, porque é um princípio de justiça aqui, né? E o sermão de Jesus, ele fala: bem-aventurados os misericordiosos, bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. Felizes são essas pessoas que são misericordiosos, eles buscam a justiça. Essa igreja enxergava as necessidades do outro, e uma igreja que enxergava o outro. Isso é muito importante para nós, porque num tempo que a gente está mais preocupado com os nossos problemas, eu não tenho tempo para olhar os problemas dos outros, eu não tenho tempo de importar com aquela pessoa, mas essa igreja, eles tinham algo realmente diferente, eles olhavam o outro. O que você está passando não me importa, né? A tua lágrima, o teu choro me importa, a tua dificuldade me importa. Essa igreja enxergava isso. Na prática, né? O que acontece, irmão? Quando alguém está passando a necessidade, muitas vezes nós falamos assim: puxa vida, mas se eu tivesse 1 milhão, 1 milhãozinho só, 1 milhão, eu pegaria 100 mil, um exemplo, e daria para essa pessoa. Você começa a olhar a partir de você o que você pode fazer. Mas já que você não tem 1 milhão, então eu não posso dar esse dinheiro. E é o natural do ser humano. Quando alguém vai ajudar outra pessoa, ele fala assim: puxa, mas é que esse mês eu também estou apertado, cara, eu não vou poder te ajudar. Essa igreja nos ensina algo ao inverso. A partir da necessidade do cara, eu que tenho que ajudar. O que isso muda para nós? Muda a partir
o seguinte na prática: se uma pessoa está necessitada e eu detectei isso, não importa se no meu bolso tem só 5 mil, eu não tenho 1 milhão, eu só tenho 5 mil. A partir do momento que essa pessoa está necessitada, eu pego esse pouco que eu tenho e dou. Eu não fico olhando para o valor, da grandeza do que eu teria para ajudar. De repente você fala, se eu tivesse lá em casa muitos alimentos, eu poderia doar. Não. Quando você olha alguém necessitado, você fala, olha, lá em casa eu só tenho meio pacote de arroz, mas eu vou dar para você. Isso muda para as nossas vidas. Essa igreja, eles entendiam o seguinte, que, olha, o versículo mesmo diz isso, né? Distribuíam produto entre todos, vendiam algumas propriedades. Isso não quer dizer que aquilo que você tem, ou aquilo que eles tinham, eles pegavam, não tinha, eles vendiam, não é nesse sentido. Mas a partir do momento que eles detectavam um necessitado, se você tivesse uma propriedade, o teu coração estava tão ligado naquela comunhão, você fala, bom, eu vou vender aqui, não me importa, e vou dar para essa pessoa. Porque você detectou a necessidade num irmão, numa pessoa. Então uma igreja que quer fazer a diferença, nós precisamos olhar o outro também, a necessidade do outro, do que só ficar olhando para nós mesmos. Então, eles nos ensinam que a partir da medida que alguém tinha necessidade, alguma coisa acontecia. Agora, se você não consegue detectar a necessidade do outro, não tem o que fazer. Se essa igreja não detectasse o problema, a necessidade das pessoas, não fariam nada. É por isso que quando Cristo nos transforma, a gente começa a enxergar o outro, suas dores. O irmão está passando uma dificuldade, problema dele. Ele que caçou, ele que ficou andando nesse caminho aí, agora ele que se vira. Não é? Parece ser mais fácil assim. Mas quando a gente observa o problema do outro, eu já penso, o que eu posso fazer a partir daquilo que eu tenho? Né? A oferta da viúva, ela nos ensina muito, porque ela dá 2 moedas lá, e Jesus disse que ela deu tudo, 1 moeda, ou 2, não lembro. Enquanto o ricão estava lá despejando, né, aquela ideia ali da oferta naquela época, não era igual aqui não, põe no envelope. Ele chegava com sacos de moedas, de valor, e jogavam de propósito para fazer barulho, para que as pessoas falem, caramba, alguém está dando oferta. E Jesus está assistindo aquela cena. E Jesus olha para os discípulos, quem que deu mais? Parece uma pergunta tola, né? Os discípulos mais bobinhos dali falariam assim, é óbvio que é o fariseu, o ricão lá. E Jesus fala, quem deu mais foi a mulher. Porque ela deu tudo do que tinha. Ele deu muito, mas perto do que ele tinha, aquilo não era nada. E outra, ele dava para se aparecer. Essa igreja não fazia isso para se aparecer. O livro de Atos vai falar lá na frente, no capítulo 5, e o pastor já falou sobre isso também em outras ocasiões, sobre Ananias e Safira. Eles queriam se aparecer. Olha o resultado, olha o que aconteceu. Então, nesse contexto, esses irmãos não faziam para se aparecer. De repente, vamos juntar isso aqui, vamos fazer porque alguém está precisando. Princípio de justiça. E a própria Bíblia diz, bem-aventurado, felizes são os que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Lá no Sermão do Monte, Jesus fala sobre isso. E outra coisa que isso Cristo faz em nós é que apenas somos mordomos de Deus. O carro que você tem, a bicicleta que você tem, o apartamento, a casa que você tem, embora você trabalhou, conseguiu, tudo é de Deus. Quando a gente entende que a casa que eu tenho, o carro que eu tenho, os bens que eu tenho, o dinheiro que eu tenho, eu estou apenas administrando o que é de Deus. Quando a gente entende isso, é muito mais fácil de você administrar, de você ser liberto disso. Falar assim, eu tenho que vender esse celular para pagar, para ajudar o irmão, eu faço. Agora, quando eu não consigo entender essa questão de mordomia, de apenas, de entender que isso daqui é Deus que me deu, então, portanto, é dele. Eu sou grato porque ele deu a mim, né? E eu estou feliz com isso, mas se ele pedir para mim fazer algo, eu vou fazer, eu apenas estou obedecendo. Essa igreja tinha isso como princípio.
A fazenda que ele tinha, de repente, para vender todo. Ó, Senhor, é o Senhor que me deu, toma. Né? Então, não é fácil para que a gente se liberte disso. O jovem rico mesmo, que os irmãos acompanham, né? Vocês lembram dele lá? Talvez aquele jovem rico, de fato, irmão, ele era, vamos dizer assim, mais crente que nós. Tudo junto aqui, o jovem rico talvez era melhor do que nós. Mas ele era muito apegadaço à grana que ele tinha, e Jesus fala, então tá bom, só te falta uma coisinha, mas simples. Pega tudo que tem, vende e dá para os pobres. Não deu. Fechou o coração, entristeceu, foi embora. Olha só, faltava pouquinho. Só um tiquinho de nada. Mas estava tudo, a vida dele toda estava presa naqueles bens ali. Quando você é apenas o mordomo de Deus, você falaria, Senhor, é para dar? O próprio Zaqueu, que também era igualzinho esse jovem rico, o que ele faz quando conhece Jesus? Ele fala, Senhor, tudo que eu peguei, estou devolvendo 4 vezes mais, metade do que eu tenho dou para os pobres. Você pergunta, ô Zaqueu, com o que você ficou? Se metade dos teus bens você deu para os pobres, e o que você roubou você pagou 4 vezes mais, eu pergunto para os irmãos, o que sobrou para Zaqueu? Financeiramente nada, mas agora o homem era feliz e alegre com Jesus. Era o tesouro maior ele tinha conseguido. Ele era apenas alguém que estava vivendo, sendo mordomo de Deus. Se Deus voltasse a dar finanças para ele, legal, agora sendo administrador de Deus. Então, irmãos, essa igreja vivia esse princípio de justiça aqui. Versículo 46 e 47, para a gente terminar essa primeira parte, diz, e diariamente eles perseveravam unânimes no templo, partiam pão de casa em casa e tomavam suas refeições com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Enquanto isso, acrescentava-lhes o Senhor dia a dia os que iam sendo salvos. Aqui basicamente é um resumão do que a gente acabou de falar, né? A gente vê que era uma igreja que diariamente perseverava unânimes, eles constantemente estavam lutando por isso, né? Era uma igreja que estava sempre buscando estar em comunhão. Alguém vamos reunir na casa do João, e todo mundo feliz, vamos para lá, vai muito gostoso. Agora amanhã na casa de Ciclano, tinha uma ideia, né? Ele passa uma ideia de perseverança, de dedicação nisso, porque aquele momento, aquela reunião era fundamental para eles. As nossas reuniões, elas têm que ser fundamentais. Quando a gente se reúne com irmãos, seja para um culto, seja para um jantar, é muito gostoso quando a gente se reúne com irmãos, né? O cristão, ele tem uma conversa que é legal de ouvir. Às vezes senta com algumas pessoas, você fala, meu Deus do céu, que hora que acaba isso? Porque eu preciso ir embora, porque o papo de pessoas que não têm Jesus no coração, os caras estão falando de coisa, irmão, que você fala, o que eu estou fazendo aqui, rapaz? O que eu estou fazendo aqui? Às vezes você senta num que para falar com pessoas assim, e de repente eles estão falando sobre novela, né? Eu já presenciei isso em que 2 homens discutindo sobre a novela. Eu falei, meu Deus do céu, o que eu estou fazendo aqui? Eu preciso ser alguma coisa diferente, né? Ou futebol, pode ser qualquer outro tema, e que não estou dizendo que está errado, mas quando a gente se reúne, cristãos, servos de Deus salvos, a gente fala de tudo isso, mas é muito mais agradável, é muito mais gostoso. Essa igreja, eles eram constantemente dedicados à unidade, nas reuniões, na comunhão, e aqueles que iam chegando, porque não era um grupo fechado aqui, não, fechou as portas, ninguém entra e só nós aqui, a nossa bolha, não. Ia chegando gente nova, ia entrando, o que está acontecendo aqui? Tem alguma coisa acontecendo diferente. E já entrava no meio daquela alegria, daquela euforia com Cristo. E o texto diz bem isso, porque eles falam assim que eles... era uma alegria quando estavam celebrando, partindo o pão, as refeições que eles tomavam. A alegria era a marca do povo de Deus. A alegria tem que estar estampada em nossos rostos como cristãos. Somos salvos, não tem mais alegria maior do que essa. E quando estamos juntos, então, nossa, isso aumenta muito mais, né? E diz ainda que eles estavam com um coração singelo, um coração bondoso, né? E
Isso era uma marca, uma característica dessa igreja, né? Louvavam a Deus e o povo simpatizava. Sabe, aquela reunião agradável que as pessoas de dentro, aquele que está aproximando, ele fala: o que está acontecendo? Essa reunião é diferente, cara. Atraía as pessoas também, a simpatia de todo o povo. E o mais importante também, que enquanto isso está acontecendo, todo esse trabalhar de Deus, Deus está trabalhando. Porque diz o texto que Deus, ele acrescentava-lhes o Senhor dia a dia os que iam sendo salvos. Pessoas iam chegando, sendo salvas, transformadas ali, né? Isso acontece muitas vezes no nosso meio. Você não, às vezes chega pessoas que Deus parece que preparou essa pessoa para ser salva ali. Foi empurrando, veio trazendo para perto de você para um momento de comunhão. Aquela pessoa se aproxima e quando ele vê, Jesus já entrou na vida dele, transformando completamente. Isso é algo que estava acontecendo na igreja. Se nós queremos ser uma igreja que, quando eu digo igreja, seja onde estivermos, seja como igreja ou como indivíduo, nós devemos ter essa base. Isso deve estar acontecendo entre nós, porque não dá para pensar em fazer uma diferença lá fora se não vivemos essa realidade aqui com Deus, essa alegria de se reunir, esse entendimento de que viver uma vida com Cristo é a melhor coisa que tem. Então, essa base aqui que eu falei para os irmãos, de uma igreja, uma realidade de uma igreja, a igreja primitiva, que vivia a sua realidade 2000 anos atrás, era uma outra época, tinha suas dificuldades, tinha os seus desafios. Eles viviam essa realidade que podemos estar vivendo todos os dias hoje. E podemos ser testemunhos disso, de que Deus faz e tem feito no nosso meio muito do que tenho falado aqui, né? De como igreja, como indivíduos salvos, de pessoas que estão sendo transformadas, vivendo uma realidade de um cristianismo que mudou a nossa história, mas que também pode mudar a vida de alguém. E aí, pensando em mudar a vida de alguém, é por isso que essa mensagem vem de encontro a isso. Como sermos uma igreja que seja importante e relevante neste contexto de hoje. Não dá para pensar que somos apenas uma igreja aqui nessa cidade, sei lá, não, do nada, não, só para termos um momento de reunião. Mas como igreja, é como se fosse um quartel-general para nós, que nos prepara para, como igreja, a gente esteja lá fora cumprindo o propósito de Deus para nossas vidas. E a partir de agora eu quero citar alguns temas, alguns versículos com os irmãos, só para a gente dar uns start para nós, como sermos uma igreja relevante lá fora. E eu volto a lembrar vocês, como igreja, não é assim, é evangelização, mas a igreja não tem evangelismo, um dia mundial do evangelismo, um dia mensal do evangelismo, não esquece, Zé. Tendo ou não tendo, a pergunta é: você como cristão seria um evangelista? Essa aqui é uma boa pergunta. Você está evangelizando onde você vive? Essa é uma boa pergunta. Eu não estou dizendo que a igreja é o programa da igreja. Pode ter como não ter. A pergunta é: nós como igreja, ela vai lá no indivíduo, começa de mim e de você. Então tudo isso, tenha isso em mente, que a partir do que eu vou citar agora, tem a ver com igreja, tem a ver com indivíduos, mais uma vez lembrando os irmãos. Amém? Agora vamos lá para o texto e a Aline vai mostrando ali, Mateus capítulo 5, versículo 13 a 16, que é um texto assim bem interessante para nós, para a gente meditar e começar a falar sobre isso, sobre em meio a uma sociedade completamente perdida, como de fato ser imprescindível na vida dessas pessoas, ser realmente importante na vida dessa pessoa. E diz assim: vós sois o sal da terra, Jesus falando. Ora, se o sal vier a ser insípido, perder o seu valor, né? Como lhe restaurar o sabor? Para nada mais presta, senão para lançado fora, ser pisado pelos homens. Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder a cidade edificada sobre o monte, nem se acende uma candeia para colocá-la debaixo do alqueire, mas no velador, e alumia todos os que se encontram na casa.
Assim, brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está no céu. Primeiro ponto para nós aqui, irmão, como igreja, que seja uma igreja que marque a história. Devemos ser sal e luz nessa terra. Não sou eu que estou dizendo, não é o pastor que está dizendo, é Jesus que está dizendo que nós somos o sal da terra. Nós somos a luz deste mundo, não é? E o sal é interessante porque, num contraste aqui, ele diz: vocês são sal, mas o sal, se ele perdeu o seu sabor, não presta mais para nada. Vocês são o sal. E para que é o sal? O sal é um tempero, né? A gente já está acostumado com arroz sem sal. Mas quando você faz aquele arrozinho ali, né, Lourdinha? Com um alho. A Lourdinha está tantos anos no Japão que talvez você já nem tem muito esse costume, né, irmão? Aí, ó, mas um alho, um salzinho ali, no ponto. Aí você come e fala: mas esse arroz estava bom, né? Gostoso, né? O sal é um tempero que ele é jogado na comida e você não acha, porque o dia que você achar o sal na comida, é uma colherada só e você não come mais, não é? O sal não, achei uma bolota de sal aqui, não dá, porque está muito salgada a comida, não dá. Então o sal é alguma coisa que você lança, uma pitadinha de sal, jogou o sal, está no ponto, hein? Ficou bom. O sal é assim, o cristão, o nosso papel, o nosso propósito é dar sabor a uma vida de sabor lá fora. Então, quando nós falamos que somos sal, Jesus falando que a igreja é o sal dessa terra, nós somos o sal como indivíduo aonde nós passarmos. É o teu vizinho que está lá se pegando, problema, é um jovem que você conhece, que começou a trabalhar com você, você não sabe por que um jovem vem trabalhar com você, passando tanto perrengue, é para que você apenas seja o sal na vida dele, irmão. Para que você apenas deixe o sabor. Talvez é uma semana que ele trabalhe com você. Talvez lá na primeira semana, por ser jovem, tudo não respeita muito, de repente ele toma um cubi e vai embora, e você vai ver lá na frente, conhecer essa pessoa e falar: rapaz, aquela semana que eu trabalhei com você, alguma coisa aconteceu. Você falou algumas coisas para mim, aquilo ficou aqui, mudou a minha vida. É isso que é o papel do cristão, né? A gente fica muito olhando quando é que vai ter o dia, quando é que vai ter no calendário. Não, irmão, ser sal é isso, é você salgar a vida das pessoas no ponto exato. E o texto diz que para que o Senhor seja glorificado. Então que a gente possa pensar como sal, cumprir o seu valor. Eu não sei se você já pegou um sal que perdeu, um sal insípido que fala, né? Perdeu o valor, ficou guardado no lugar errado. Sabe que se você guardar um sal no lugar errado, ele perde as suas... ele não serve para mais nada, né? Eu não sei que gosto que vira aquilo. Aí, ó, cria água, ele vai perdendo as suas proteínas ali. O sal também é usado como medicamento. Se a gente pensar dessa ótica, quantas pessoas estão doentes aí fora, feridas por tantas coisas. Você como sal, você vai lá, vai jogar uma pitadinha sobre aquelas feridas naquela pessoa e ele vai ser sarado, ele vai sendo curado. Quantas pessoas que foram machucadas em igrejas, aí você conhece, ele começa a falar os perrengues que ele teve numa igreja, aí o que você tem que ser muito sábio, só para jogar uma pitadinha de sal, para sarar aquela ferida. Porque não adianta você bater, não adianta você falar: aquela igreja lá realmente você não está ajudando em nada. Mas o verdadeiro cristão que é sal, ele cumpre o seu propósito. Ele joga um salzinho, cura, deixa sabor naquela comida insossa, aquela comida que não serve para nada. E Jesus também compara nós como luz, né? Luz, mas naquela linguagem antiga, era como se fosse aquele famoso lampião, a lamparina, né, que antigamente usavam, ou uma vela, né, acendia. Você não pode colocar, se eu acendesse, tivesse tudo escuro aqui, acendesse uma vela aqui, um lampião, botasse aqui embaixo, de nada adiantaria, todo mundo ficaria no escuro ainda. Agora eu preciso colocar num lugar que clareia tudo.
Então, tem um lugar certo. Jesus está falando assim: a luz, vocês são luz. Assim como uma lamparina que é colocada no lugar certo, não se põe debaixo ali da mesa, debaixo de algum lugar escondido. O que isso quer dizer? Que nós temos que brilhar a vida das pessoas. E aí há um outro detalhe bem interessante, porque o tamanho da luz não importa. Se você acender uma luz gigante aqui, ou apenas uma luzinha bem pequenininha, vai clarear a escuridão, sabia disso? Então não se preocupe com quanta luz você tem, que tamanho que eu sou. Não, lá para frente eu vou me preparar mais. Não, hoje, na simplicidade que somos, na vida de alguém que vive na escuridão, basta você chegar perto dessa pessoa, você vai trazer luz para ele. Porque você é luz, você está clareando o caminho dessa pessoa. Então o nosso papel como cristão começa de uma igreja realmente que seja relevante, é uma igreja que cumpre a palavra de Deus. Nós devemos ser sal e luz neste mundo. E a pergunta que fica: estamos sendo sal e luz? Eu não posso responder, você não precisa responder para mim, é diante de Deus. É para Deus que devemos falar: Senhor, realmente eu estou sendo sal? Será que eu estou sendo sal? Será que eu estou sendo luz? Ou eu estou sendo aquela lamparina escondida ali? Se coloque no lugar certo, traga luz para aqueles que estão em trevas, seja sal para aqueles que estão vivendo uma vida triste, sem sabor. E o texto, ele não é só de orientação, mas ele é sério para nós, né? Porque ele fala sobre que o sal, não servindo para nada, ele é jogado no chão para ser pisado pelos homens, não serve para nada. Será que existem cristãos que praticamente não estão servindo para nada? Esse é o que quer dizer. Porque em vez de, quando nós não cumprimos o propósito de Deus, nós não estamos servindo para nada, a não ser lançado fora e pisado pelos homens. Isso que a gente possa pensar. Não adianta a gente ser uma lâmpada, se essa lâmpada estiver queimada, ela vai estar aqui como apenas um enfeite. Mas ela só tem valor quando ela está funcionando, né? Queimada não serve para nada. Nós devemos cumprir o propósito para o qual nós fomos chamados, sermos luz e sal dessa terra. E se fizermos isso, estamos cumprindo uma agenda bem interessante de uma igreja que de fato é relevante aonde quer que passe. Não é que devemos sair num dia só todo mundo e vamos ser sal na vida das pessoas, não. É indo todo mundo na caminhada dia a dia. É você sendo de onde você está, no teu bairro, na tua cidade, na tua fábrica, onde você estiver, seja luz neste mundo. No outro texto para nós que vamos seguindo em frente, é o capítulo de Marcos, capítulo 16, versículo 15 e 16, disse: Ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo. Quem, porém, não crer será condenado. Esse é interessante, esse texto, né? Porque ele é uma ordem, mas também é um entendimento de que indo, o dia a dia, né? Eu falei sobre sal. O sal não é de você chegar na vida da pessoa e você pregar só o evangelho, mas é você viver. O sal quer dizer o viver de Cristo. Às vezes uma palavra que você diz, às vezes uma reação que você tem, a pessoa sente a diferença. Estava todo nervoso, falou com você, de repente uma calmaria que você dá uma resposta, ele fala: cara, você é diferente. Isso é ser sal. Esse daqui, o ID, é pregar o evangelho que transforma as pessoas. Porque embutido nesse texto, irmão, não é apenas uma questão de cumprimento de agenda aqui, mas nós estamos falando de salvação e condenação. O versículo 16 revela isso, porque ele fala: quem crer e for batizado será salvo, quem porém não crer será condenado. Jesus está falando, no fundo, é de pessoas que estarão sendo salvas e de pessoas que estarão sendo condenadas. Portanto, ide pregar o evangelho. Tem pessoas que estão sendo condenadas e tem pessoas que estão sendo salvas, porque alguém está pregando o evangelho. Então, qual a nossa preocupação com isso? Quando entendemos que um dia eu estive lá e alguém entendeu e veio falar de Jesus para mim, foi sal na minha vida e eu fui alcançado,
Eu entendo que hoje o meu papel, o meu propósito como igreja, como servo do Senhor, é também cumprir esse ID, porque estamos falando de pessoas que estão condenadas pelo pecado e que nós devemos ir lá e falar do evangelho de salvação, que liberta e que dá vida eterna para essa pessoa. Uma igreja relevante é aquela igreja que o indivíduo que faz parte dela entende esse propósito de ir e pregar o evangelho e indo levar o amor de Deus por onde quer passar. Ponto 3 aqui, 2 Coríntios 5:20, né? Tem um texto bem interessante para nós que diz: de sorte que somos embaixadores em nome de Cristo, como se Deus exortasse por nosso intermédio. Em nome de Cristo, pois, rogamos que vos reconcilieis com Deus. Esse texto diz, o apóstolo Paulo escrevendo na igreja de Coríntios, que nós, a igreja, somos embaixadores de Cristo. Você sabe qual que é uma das funções de um embaixador? É representar o país a qual ele pertence. Por exemplo, o embaixador do Brasil aqui no Japão, nas ocasiões que ele é convidado, ele vai representar o Brasil. Se nós somos embaixadores de Cristo, logo, aonde nós passarmos, somos embaixadores dele. Representamos a Cristo e os seus ensinamentos. Então ele nos chamou para ser embaixador, um privilégio muito grande. Não é qualquer um que chega nesse cargo de embaixador de uma nação, mas ele oferece a mim e a você sermos embaixadores dele aqui nessa nação. Na cidade onde você está, você é um embaixador de Cristo. Você é o representante legal de Jesus aqui, para levar todo o conhecimento, para ser Cristo na vida das pessoas. É interessante que a palavra cristão, ela tem uma das conotações, é Cristo, semelhante a Cristo, Cristo pequeno, algo assim. Os cristãos, quando foram chamados pela primeira vez de cristão, esse termo, eles viviam a realidade do evangelho. Realmente eles viviam essa realidade de ser um embaixador, de levar Cristo nele, né? Então, você entenda, Cristo em nós somos embaixadores dele. A esperança da glória, lá em Colossenses fala isso. Então, Cristo que habita em nós, por isso que ele faz de mim e de você um embaixador dele. A pergunta que fica mais uma vez é: nós como igreja, indivíduos salvos um dia para a glória de Deus, estamos cumprindo? Porque ser pode, tudo bem, mas se não tiver cumprindo o seu propósito como embaixador, de nada serve, não é? Então, será que estamos sendo embaixadores de Cristo aqui neste lugar? Mateus capítulo 11, um versículo também bastante conhecido, e já estamos entrando na reta final, 11, 28 e 29 diz: vinde a mim todos que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para a vossa alma. Esse é um texto que a gente usa muito para dizer: vá até Jesus, ele tira todo o teu cansaço, todas as tuas cargas, ele muda, ele troca o teu fardo pesado e dá um bem suave para você, né? Você que está aí sobrecarregado, vem até ele. Isso é verdade, não é mentira não, isso é fato. Mas algo de uma igreja que seja cumpridora do que Cristo, dos princípios de Cristo, é uma igreja que entende a necessidade de carregar o fardo de pessoas que estão lá fora. E você vê pessoas que estão cansadas e sobrecarregadas, e não está aguentando aquele fardo daquela vida. Nós nos aproximamos deles. Imaginem você chegar do lado de uma pessoa toda cansada, um tremendo de um fardo carregando, e ele diz para você: eu estou aqui, está pesado, está cansado. Você olhar para ele e falar assim: então, né, legal, mas então Jesus pode tirar todo esse fardo de você. Qual seria a reação dessa pessoa? Ele não está dizendo de fato uma mentira. Jesus pode tirar o fardo dele, mas como cristão que vive o evangelho real e que vive uma vida realmente assim, com um propósito, cumprindo o seu propósito, diria assim: posso te ajudar a carregar essa carga tua aí?
para te aliviar dessa carga que você tem, desse cansaço que você tem. Nós devemos nos dispor a carregar cargas uns dos outros. O apóstolo Paulo diz isso para a igreja. E para aqueles que estão lá fora se arrebentando, cansado e quase desistindo da vida, quando chega um crente perto dessa pessoa, deveria, aqui é uma palavra, deveríamos, incluindo nós, nos dispor, deixa eu carregar a tua carga um pouquinho, está cansado? Deixa eu levar para você, vou te aliviar um pouco. Isso é um papel de um cristão de verdade. Quantas vezes as pessoas falam assim, olha, você quer ouvir sobre Jesus? Vai lá na igreja, o pastor prega para você. Você quer ser evangelizado? Vai lá que o pastor prega para você. A gente terceiriza para todo mundo. Mas por que você não faz? Por que você não prega? Por que você não fala, vamos tomar um café que eu vou falar sobre o que Deus fez na minha vida? Comece também sendo alguém que tira o fardo da pessoa, tira o cansaço dela. Nós estávamos no carro vindo, e a Natália falou assim, tem uma notícia aqui em Osaka, não sei que cidade que foi, não sei se foi ontem, acho. Uma jovem de 28 anos com um bebê de 7 dias de nascido. Morreu ela e o bebê, foi atropelada por um trem. E na notícia está dizendo que ela entrou pelas câmeras, aquele negócio fumiqueiro fechou, ela entrou e o trem atropelou. Eu falei para a Natália assim, eles não falaram que foi suicídio ali, né? Porque praticamente aqui no Japão, com toda essa realidade do Japão, é um fato muito parecido a isso, porque uma pessoa num desgaste, numa sobrecarga terrível, às vezes ele toma essas decisões, porque não é normal uma mãe de 28 anos, jovem, com um bebê de 7 dias de nascido, fechou a cancela do trem, ela queria atravessar, é uma coisa ilógica. Mas as notícias, eles não falam claramente. Mas eu fiquei pensando, puxa vida, quantas pessoas passam por isso também, estão sobrecarregadas, eu não aguento mais, cara. Quantas pessoas podem passar pela nossa vida e você falar assim, deixa eu carregar essa carga para você um tempo. Está difícil nesse exemplo dessa moça, por exemplo. Está difícil com o bebê, talvez você está sozinho, o marido não está, nem existe marido. Ou outras pessoas que estão quase desistindo dessa vida, fardo quase destruindo, que nós possamos nos dispor a carregar as cargas dessas pessoas e mostrar que em Cristo ela encontra o verdadeiro alívio das suas cargas emocionais, espirituais, tudo. Então que nós possamos nos dispor como servos de Deus e dizer, Senhor, o que eu puder fazer por essa pessoa, eu vou fazer. Então, que possamos nos dispor a isso. E a última coisa, irmão, para nós, e encerramos. Marcos capítulo 2, versículos de 1 a 5, tem uma história maravilhosa, que diz assim, dias depois entrou Jesus de novo em Cafarnaum, e logo ocorreu que ele estava em casa. Muitos afluíram para ali, tantos que nem mesmo junto à porta eles achavam lugar, e anunciava-lhes a palavra. Alguns foram ter com ele, conduzindo um paralítico, levado por 4 homens. Vai imaginando a cena. E não podendo aproximar-se dele por causa da multidão, descobriram o eirado no ponto correspondente ao que ele estava. E fazendo uma abertura, baixaram o leito em que jazia o doente. Vendo-lhes a fé, Jesus disse ao paralítico, filho, os teus pecados estão perdoados. É uma história que, as primeiras vezes que eu ouvi, fiquei, uau, que história maravilhosa. Primeiro fala de 4 homens que estão levando um paralítico. Não dá nome nenhum dos 4. A vida cristã, se você estiver esperando reconhecimento, não é bem por aí. 4 homens que não tem o nome deles mencionado, mas a história deles nós falamos até hoje. Né? Do nada. Eles pensaram no outro. Porque talvez se nós perguntássemos para aqueles 4 homens, rapaz, você não precisa de alguma coisa não? Você está precisando de alguma coisa? Talvez eles diriam, eu estou precisando disso, o outro diria eu daquilo. Mas nesse momento, esse paralítico precisa mais do que eu. Quantas pessoas precisam mais do que nós, não é verdade? Mas nós queremos que Deus faça a nossa vontade primeiro. Senhor, se o Senhor fizer aquilo que eu estou te pedindo, aí depois eu estou disposto a fazer aquilo lá.
Você percebe aqui que eles estão olhando o outro, a necessidade do outro e se dispõem. Vamos juntar aqui. A 4 mãos, os camaradas pegam aquele paralítico. E o texto diz que Jesus voltou de novo a Cafarnaum, a casa estava lotada, e imagina, não tinha espaço para ninguém entrar, estava todo mundo ali quietinho, assim, ouvindo Jesus, porque as palavras de Jesus são palavras de vida eterna. Chega com os 4 caras, e você percebe que as pessoas, eles não querem abrir o seu espaço para o outro. Ninguém falou, opa, está chegando um paralítico aqui, abre um corredor. Ninguém falou. Os caras chegaram na porta, está lotado. Aí eles falaram assim, um olhou para o outro. E é interessante, irmão, se eu fico pensando nessa história, eu fico imaginando lá dentro, talvez um olhou para o outro e falou assim, gente, o que a gente podia ter feito, a gente fez. O paralítico, desculpa, olha como é que está aí, não é mentira. A casa está lotada, não dá para você entrar lá, não dá para a gente entrar com você. Você percebeu que a gente fez o nosso máximo, né? Eles poderiam falar isso, o paralítico dizer, galera, obrigado, vocês tentaram, né? Mas eu imagino aqueles 4 caras olhando um para o outro e falando, gente, e aí? Não dá para trazer o cara até aqui na porta e largar ele aqui. Alguém vai falar assim, alguma coisa nós temos que fazer. E é interessante porque, imagine esse ambiente aqui, se Jesus estivesse aqui, por exemplo. Alguém olha e fala, vamos descolar, abrir um telhado ali, lá no fundo. Com uma quantidade de gente que tinha aqui, do mesmo jeito, não teria como. Então você vê que há uma estratégia também deles, interessante isso, né? Eles devem ter olhado e falar, bom, Jesus está lá naquele canto, os camaradas subiram no telhado, é ali. Em cima de onde Jesus estava, de repente começa ali, não era como esse daqui, né? Um telhado desse jeito assim. E começaram ali a desfazer aquele telhado em cima de onde estava Jesus. Eles descem. Você já tentou descer um paralítico numa maca, irmão? Um cara que tenta descer, que consegue se reagir, já é difícil. Imagina um paralítico numa maca, 4 caras abrem um buraco e vão descendo ele onde está Jesus. Imagina todo mundo assistindo aquela cena. Eles descem o paralítico. E Jesus, olha que coisa maravilhosa, Jesus olha para a fé dos caras, hein? Porque só para ter fé para aquilo, não é? Jesus disse no texto que ele olha para a fé deles, vendo-lhes a fé. Jesus disse ao paralítico, filho, os teus pecados estão perdoados. Aí eu fico imaginando, pode ser que aqueles 4 camaradas falaram assim, não, senhor, está de brincadeira. Está de brincadeira. Eu trouxe o cara aqui para ser curado da paralisia que ele tinha. Aí o senhor fala só isso? Isso é interessante, porque aquilo que muitas vezes nós pedimos, Deus é poderoso para fazer muito mais. Qual que é mais importante aqui? Ele ser curado da paralisia ou ele ser salvo? Na visão nossa humana, para eles ali, talvez era ser curado. Mas para Jesus o mais importante era ele ser salvo. Por isso que ele lança primeiro. Os teus pecados estão perdoados. Os irmãos vão ver depois ali que aí vai dar uma confusão danada. Alguém começa a cochichar, mas quem é ele que pode perdoar pecados? Aí depois ele lança, então já que vocês duvidam, né? Ele também ministra cura para aquele homem sai com aquela maca andando e glorificando a Deus. Eu quero dizer para nós aqui, irmão, que a gente possa ser um dos 4 caras segurando a maca de alguém. Eu não estou falando de alguém paralítico somente, eu estou dizendo alguém que não tem condições de chegar até Jesus. Esse paralítico, talvez ele tinha vontade, mas ele não tinha como. Que a gente possa ser um desses 4 caras, que talvez o nosso nome nem fique na história. Talvez daqui 20 anos, ninguém lembre de nós, mas vai lembrar de alguém que chegou até Cristo carregado por 4 caras. Eu não lembro o nome dos 4, mas eu cheguei aqui na igreja. Fulano chegou aqui na igreja, mas eu não lembro quem que era. Isso é muitas histórias assim. Pessoas que chegaram a Cristo por alguém que passou e deixou um rastro de amor, um rastro de sabor, e que nós possamos ser isso na vida de alguém. Efésios diz, ele é poderoso para fazer muito mais do que aquilo que pedimos ou pensamos. Ele é poderoso para que nós sejamos uma igreja que faça a diferença
E relembro pela última vez, estou sendo cansativo nisso, mas eu não estou dizendo em nome de uma igreja, de uma denominação. Estou falando como indivíduo, nós, como igreja. Eu faço parte da igreja. Eu faço parte da igreja de Cristo. E quero cumprir o meu propósito aqui. Seja quando eu estiver sozinho, seja quando eu estiver com alguns irmãos, seja quando eu estiver com a igreja juntos, mas cumprir o propósito daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Nós não estamos aqui só para esquentar a nossa cadeirinha aqui. Nós estamos aqui de passagem. Então, cumpra o seu propósito, seja um embaixador de Cristo. Tudo aquilo que nós falamos aqui, medite sobre tudo que nós citamos. Você é o salvo, você é luz. Cumpra o ID de Cristo indo, dia a dia. Seja um embaixador. Se preocupe com as cargas que os outros estão carregando e não estão suportando. Seja alguém que encoste nele e diz, deixa eu levar para você, nem que seja por alguns quilômetros, e você vai poder respirar. E enquanto nós caminhamos, eu vou falando de alguém que pode carregar a tua vida e pode tirar esse fardo pesado. Que nós possamos ser como um desses 4 rapazes aqui, marcar a história de alguém, levá-la até Jesus, alguém que não tem condições. Amém? Vamos fechar nossos olhos e orar a Deus, ser grato a Deus. Eu não estou aqui para apontar, eu estou aqui para dizer que nós, num entendimento de reflexão, que nós possamos refletir e dizer, Deus, que a gente possa cumprir o nosso propósito, como a igreja aqui em Yao, aqui na região de Osaka, Kyoto, Nara, nessa região aqui que nós estamos, e quem sabe fazer a diferença aqui nesse Japão também, e quem sabe também usando toda a ferramenta de tecnologia também fazer a diferença longe daqui também. Senhor Deus, muito obrigado, Pai, pela Tua palavra, porque meditamos aqui nela hoje com um propósito de refletir sobre o papel da igreja. Como indivíduos que somos parte desta igreja, Senhor, que nós possamos entender que uma igreja precisa estar estruturada sobre a rocha que é Jesus. Entender que é o Senhor que é o dono da igreja, é o Senhor que sustenta a igreja, é o Senhor que edifica e é o Senhor que cuida dela, Senhor. E é por isso que estamos aqui hoje, porque sabemos que tantas coisas se levantam contra a igreja de Cristo, mas o Senhor dela tem cuidado. Nós queremos, Senhor, Deus, olhar para o livro de Atos ali no início, entender aquela realidade daqueles irmãos, não como uma nostalgia, mas entender que para nós hoje pode ser a mesma coisa, porque se somos teus filhos, se vivemos sob obediência ao teu Espírito Santo e à tua voz, nós podemos experimentar, Senhor, essa comunhão, essa alegria, essa entrega genuína ao Senhor, Pai. E que possamos ser como uma igreja que entendeu o seu chamado, o seu propósito, de fazer a diferença nessa nação, não para sermos reconhecidos, não para que as pessoas batam palmas, Senhor, não para que saia num jornal ou em alguma revista virtual, sei lá, ó Deus, mas que possamos sim fazer a diferença, assim como esses 4 homens que nós não sabemos o nome deles, mas a história deles ficou por gerações e gerações, Senhor. Ó Deus, que possamos cumprir o ID no nosso dia a dia, indo levando a Tua palavra que transforma, que possamos ser cristãos de fato, honrando este nome, Senhor, carregando uns aos outros as cargas, e carregando a carga daqueles que estão desesperados, quase desistindo dessa vida, Senhor, mas que possamos estar ali junto deles, dizendo que há um Deus que o ama, dizendo que há um Deus que pode todas as coisas, que pode mudar e transformar a vida dele, que possamos ser pregadores do Teu Evangelho em todo lugar, Pai. Deus, nos ajude, nos oriente, através do Teu Espírito Santo, acenda essa chama em nós, desperta-nos, Senhor, para muitas vezes sairmos de um comodismo, de um momento de tranquilidade que temos, para servir e continuar te servindo em todo o tempo, que a nossa história não seja em vão aqui, Senhor, mas que possamos cumprir a Tua palavra com seriedade, com lealdade,
e com toda a entrega, Senhor. Nós te louvamos e agradecemos, ó Deus, por aqueles que estão aqui, aqueles que estão ouvindo, que essa palavra, Senhor, como uma semente entre nossos corações e possa dar frutos logo mais, em nome do Senhor Jesus. Amém.